como dizer, e então, no fundo, a gente espera encontrar aí um terreno para a conversa, né? E como eu disse, então, hoje a ideia é levantar um pouco um problema, né? Vai ser uma aula um pouco menos linear, talvez, quanto ao aspecto formativo do curso do que as próximas, né? E o problema, então, seria discutir aspectos bioéticos que vêm à tona na pandemia. Isso não significa necessariamente olhar apenas para problemas, como dizer, próprios à pandemia, mas podem ser problemas bioéticos que, claro, existentes em outros contextos, vieram à luz ou foram apresentados de outra maneira durante a pandemia, né? Será que... E nós estamos, então, claro, como a professora Regina disse, num momento em que é uma felicidade a gente poder realizar esse curso também, e num momento duro, né? Acho que todos, sem exceção, viveram algo difícil nos últimos tempos, né? Quer dizer, seja alguém mais próximo que tenha sofrido com a Covid, seja, por exemplo, imagino que vários também conheçam pessoas que sofreram ou faleceram por não irem tão logo ao hospital devido ao excesso de leitos tomados por Covid, e assim por diante, tanto sofrimentos econômicos e sociais, né? Será que a pandemia é uma tragédia? Por que eu coloquei esse título? Para lembrar, claro, que a gente estava vivendo um momento difícil, mas para pensar assim, qual que é a categoria? Se eu penso na tragédia de Édipo, Édipo soube pelo oráculo que ele mataria o seu pai para ficar com a sua mãe. E mesmo assim, ele não pôde fugir do seu destino. Então, eu acho que é uma questão a gente entender, uma questão, na verdade, que passa por até aspectos técnicos, entender em que medida a pandemia é uma tragédia. O que eu quero dizer com isso? Em que parte ela pode ser evitada pelos devidos cuidados sanitários e de gestão política, em que parte não. E, nesse sentido, ela seria propriamente uma tragédia, né? Muitos aspectos bioéticos, na verdade, vieram à tona com a pandemia, né? Eu menciono aqui alguns deles, eu não vou passar por todos, é só para dizer do que eu poderia falar nessa aula, né? Discutiu-se muito a alocação de recursos escassos, uma parte da bioética relacionada à justiça distributiva, ou seja, o que fazer quando não existem leitos de UTI disponíveis para todos, quando faltam respiradores, a quem deve ser distribuída primeiro a vacina, e assim por diante, né? Dentro disso, muitas propostas vieram à tona, né? Será que os leitos de UTI devem ser sorteados? Será que eles devem ser concedidos a quem chegar primeiro? Mas quem mora em São Paulo sabe que na região da Paulista tem 7 ou 8 hospitais. Então, quem mora nos Jardins, um bairro de elite, tem mais direito ao acesso do que quem mora na periferia? Então, a ordem de chegada não basta, é discriminatório. Será que os mais novos devem ser atendidos mais do que os mais velhos? Isso foi chamado de etarismo, né, como se fosse um preconceito etário. Será que a gente deveria sortear de uma vez? Será que seria o mais justo sortear os leitos? Então, dentro disso, a gente já tem uma série de questões, né? Se eu falo de testes de medicamentos e de vacinas, algumas pessoas criticaram que certos países tenham sido eleitos para o teste de vacina, né? Padrão de aprovação de medicamentos. Não preciso nem, acho que todo mundo ouviu falar de polêmicas nesse sentido, não só cloroquina, mas quer dizer, até onde um médico deve admitir risco na administração de um fármaco para um paciente, mesmo que em vistas a um benefício possível para a população, né? Do ponto de vista mais propriamente do nosso curso, lembrando então, o nosso curso aqui se chama Bioética para Pesquisa em Ciências da Vida. Então, a bioética, como vocês... Pelo que eu entendi, vários já estudaram algo de bioética. Vocês sabem que é um assunto que interessa a pessoas da prática na saúde, a pessoas do campo do direito, a pessoas das ciências sociais, a pessoas da área de ciências da vida em geral. É um campo muito amplo, né? Inclusive, me apresentando, eu vou falar aqui um pouquinho mais da perspectiva filosófica, é onde eu tenho minha formação principal, né? Dentro disso, então, a bioética olha tanto para aspectos clínicos, por exemplo, relacionados à prática dos profissionais de saúde ou hospitais, quanto para aspectos de pesquisa. É o que a gente vai focar no nosso curso, né? E a pandemia trouxe uma velocidade de trabalhos impressionantes, né? Parece que mais de 45 mil trabalhos sobre a Covid já foram publicados desde o início da pandemia. Eu vi um dado que o prazo médio de resposta ao parecer de um artigo para uma revista científica era de 100 dias. Em março, ele chegou a ser encurtado, na média, para 6 dias, né? E aí tem toda aquela polêmica, os retraction watch, ou seja, aquilo que a gente traduz como retrações de artigos científicos, como fazer com que a dinâmica da ciência mantenha o rigor nesse período de urgência.
Posso dizer que é uma tragédia ou não, mas decisões precisam ser tomadas rapidamente, né? E aí, muita discussão apareceu sobre isso, né? Quer dizer, artigos que não tinham uma base própria científica passaram, pessoas buscando até mesmo notabilidade usaram bases de dados que depois se revelaram como falsas. Tem um caso de uma empresa chamada Surgisphere, talvez vocês tenham ouvido falar, né, que entrou nessa polêmica. A seção de boas práticas da revista da FAPESP tem trazido notícias muito legais para isso, quem quiser ter referências concretas, né? E outra ordem ainda de questões, né, quer dizer, será que eu devo rastrear pessoas? Parece que se o Google e a Apple conjuntamente fornecessem o dado de todos os sistemas Android e iPhone para os governos mundiais, 3 bilhões de pessoas, ou seja, quase metade da população mundial, poderia ser rastreada. Mas será que essa, entre aspas, privação de liberdade compensa o potencial benefício pelo rastreamento das pessoas que tiveram contato com alguém infectado, né? Se fosse o caso, será que deveria ser algo opt-in, quer dizer, o opto para entrar, ou opt-out? Via de regra, todo mundo está dentro e quem quiser sai. E assim por diante, né? Fora as questões de diferenças sociais que, para o nosso país, né, vieram à tona com, quer dizer, as nossas desigualdades econômicas, que já são tão duras, também puderam ser muito rediscutidas, né? Quando a gente diz ficar em casa, quem pode ficar em casa, sob quais condições, e assim por diante, né? Na verdade, esse meu slide aqui é para dizer do que eu não vou tratar, mas é só lembrando, depois a gente pode até colocar no fórum boas palestras sobre cada um desses assuntos que ocorreram aí durante os últimos meses, né? Eu queria tratar sobre um problema ético na pandemia, né? Um problema ético trazido à tona na pandemia e que tem a ver com o artigo que a gente propôs que vocês lessem para hoje. Eu vi que alguns já comentaram que conseguiram ler, né? Aquele artigo da Leslie Francis e outros autores. E, no fundo, esse artigo, assim como o artigo opcional que estava do Zelbilid, ambos de 2005, ambos questionam em que medida, de um ponto de vista ético, o indivíduo é separável da comunidade, né? Isso vai se refletir no valor que o princípio de autonomia tem para a bioética, né? Então, eu queria eu queria explorar um pouco essa questão. Vocês vão ver que parte da aula é problematizando questões a partir daqueles artigos, né? Eu pensei nessa questão, principalmente em março, abril, quando eu estava pensando como justificar eticamente o fato de ficar em casa. Por que ficar em casa e não sair, né? No fundo, foi nesse contexto que eu pensei um pouco mais nessa questão. Eu acho que talvez a questão se estenda em outros aspectos, aí a gente pode até discutir hoje, após a parte expositiva, né? Então, eu queria começar expondo o que foi chamado de paradoxo da prevenção, né? Chamado assim por alguém chamado Geoffrey Rose, né? Um epidemiologista britânico, importante no campo da epidemiologia, provavelmente alguns de vocês o conhecem melhor do que eu, mas ele chamou esse paradoxo, logicamente falando, não se trata de um paradoxo, mas ele usou essa expressão para qualificar uma situação na qual uma medida preventiva que traz grandes benefícios à comunidade oferece pouco a cada indivíduo participante, né? Na hora que eu li isso, me ecoou, né, que no fundo poderia ter a ver, né? Quer dizer, a gente desconhece muito sobre os padrões imunológicos da Covid, mas se eu acreditar que, sendo jovem, sem comorbidade, eu tenho menos chances de ter uma complicação severa decorrente da Covid, por que ficar em casa, né? Quer dizer, esses grandes benefícios da comunidade viriam de algo que não é benéfico diretamente dessa maneira ao indivíduo, né? Então, esse paradoxo, eu não coloquei o ano, mas, claro, isso aí já tem algumas décadas, né? Eu estou trazendo para discutir a Covid, né? Então, será que seria um paradoxo o fato de que talvez, claro que nós estamos, é complexo, eu não pretendo saber qual é o momento de abertura em cada cidade do Brasil, acho que são questões muito complexas, não pretendo ter resposta nenhuma a isso, né? Mas no momento de pico da pandemia, na qual parece que todos os especialistas tinham consenso que em certas cidades, eu no caso falo de São Paulo, né, não era o caso de se sair na rua, né? Será que eu poderia então pensar que ficar em casa poderia ser um ato solidário, né? Uma cooperação por uma aparente inação? E aqui eu acho que vale a pena trazer esse artigo que eu propus à leitura, né? Então, o próprio artigo se chama Como é que as doenças infecciosas ficaram de fora da bioética,
né? Então, não é nada simples, e até por isso que eu não comecei com um slide assim, definir o que é ética e o que é bioética. Não é nada simples, né? Amanhã a gente tem uma aula para problematizar o que é ética, inclusive, e a gente vai continuar discutindo isso ao longo do curso. Quanto ao termo bioética, né, ele foi muito veiculado por alguém chamado Van Potter, na segunda metade do século XX. O campo da bioética, institucionalmente falando, ganha muita força na segunda metade do século XX. Mais tarde se descobriu que o termo tinha ocorrido em 1927, num artigo de alguém chamado Fritz Jahr, né? Eu depois tenho slides para mostrar isso, mas esse é um pouco o cenário. Esses autores estão dialogando, então, com a bioética da segunda metade do século XX, acho que dá para dizer assim, né? Quando eles falam por que as doenças infecciosas ficaram de fora, é por que elas ficaram de fora desse campo na segunda metade do século XX. Um campo, vale dizer, que eles estão dialogando aqui também, claro, no cenário de língua inglesa, né? A gente sabe, quem estuda aspectos filosóficos, a história da filosofia, que a gente tem diferentes culturas filosóficas, diferentes cenários filosóficos, né? E, então, eles estão dialogando com uma dessas tradições, que é a tradição de bioética em língua inglesa, né? Eles, então, vão revisitar alguns dos manuais de bioética e de ética médica em língua inglesa e vão, então, ressaltar que muitas vezes as doenças infecciosas foram simplesmente ignoradas, né? E eles dizem, a grande exceção apareceu quando o HIV/AIDS começou a se tornar algo relevante, né? E aí os livros começam a abordar isso de alguma maneira, né? O artigo, como vocês devem ter visto, ressalta muito que, no caso das doenças infecciosas, cada paciente deve ser visto tanto quanto vítima como potencial vetor, né? E eles acham que é isso que faz questionar essa individualidade atomística pressuposta por certos modelos bioéticos, né? No fundo, essa discussão cruza muito, na verdade, com fundamentos de filosofia política, né? Ao falar sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade de um ponto de vista normativo. Qual deve ser a minha relação com a minha comunidade, né? Para eles, para esses autores, as doenças infecciosas trazem algo que está fora do nosso controle. Eles falam, às vezes, mesmo sem querer, eu posso infectar alguém, né? E isso, então, iluminaria algo que é uma vulnerabilidade comum, né? Na situação de pandemia, talvez nós nos enxerguemos... Novamente, essa frase pode ser problemática, né? Estamos todos no mesmo barco. Não é exatamente verdadeira, do ponto de vista que alguns estão em casa com condições de conforto e segurança, e outros devem sair para ganhar o seu jantar, o seu sustento básico, né? Mas, de alguma maneira, algo comum nos tocou durante esse período, né? Só ressaltando, então, o artigo é de 15 anos atrás, né? Eu estou trazendo ele porque eu acho que ele tem aspectos que podem ser importantes para a nossa discussão da pandemia, né? E eles vão ressaltar, então, que a gente deve olhar para além da agência individual, a agência do ponto de vista moral, os efeitos interativos entre os indivíduos, né? Então, eles vão dizer, há um problema muito sério, né? As bases da bioética anglo-saxã colocaram como se cada indivíduo fizesse balanços de custo e benefício, de riscos a serem tomados, como se os relacionamentos no qual ele tomasse parte fossem meramente contingentes. E eles têm uma tese contrária, eles dizem, não, os nossos relacionamentos são essenciais, são constitutivos, inclusive de um ponto de vista comunitário, né? Então, aqui é uma proposta ética que, no fundo, eles alimentam pelo fato deles acharem que as doenças infecciosas iluminam a nossa interconectividade, a nossa inseparabilidade, né? No fundo, eles estão questionando, por meio das doenças infecciosas, que a gente possa separar tanto os indivíduos, né? Dentro da bioética, mais especificamente, eles acham que isso tem consequências tanto para o consentimento informado, quanto para a justiça distributiva, né? Eu vou abordar isso em outros slides. Só uma questão de ordem, eu estou vendo que tem gente mandando mensagem, se alguém tiver alguma questão de esclarecimento em algum momento, por exemplo, eu falar algum nome que não fique claro, vocês me param, podem abrir o microfone e vocês me param, se for alguma questão pontual. A discussão a gente faz no final. Só adiantando algo, a aula de quinta-feira que vem, dia 10 de setembro, vai ser sobre esses 4 princípios, mas eu acho que a gente não poderia discutir o artigo aqui sem mencioná-los. Então, quem está acostumado
com a abordagem da bioética anglo-saxã, vai saber que a corrente chamada de principialismo ganhou muita força. Né? Às vezes isso é dado até como tácito, dependendo do hospital ou do serviço de saúde no qual você conversa, as pessoas recebem uma formação como se a bioética fosse 4 princípios, ponto. Né? Como eu disse, eu venho de um lado um pouco mais filosófico. Do lado da filosofia, a gente vai tentar dissociar a reflexão filosófica bioética sobre os códigos de ética ou das leis estabelecidas. O que eu quero dizer com isso? Evidentemente, não é que eles não estejam relacionados, mas não é porque nós temos uma lei que uma questão ética esteja fechada. Não é porque um código de ética tem estabelecido algo que a gente não possa revisitar um dos tópicos estabelecidos ali. Senão, a gente nunca alteraria os nossos códigos de ética. Né? A Declaração de Helsinki, eu vou mostrar um slide na próxima aula sobre isso, semana que vem, já teve 7 alterações. De 1964 até 2013, a Declaração de Helsinki sobre ética na pesquisa foi alterada 7 vezes. A última vez até em Fortaleza, eu estava vendo. Né? Então, quer dizer, os códigos de ética mudam. Né? E a filosofia, então, tem a liberdade para questioná-los. Eu só quero dizer isso porque, às vezes, tem uma tendência de quem não é da filosofia a falar, puxa, então, esses são os 4 princípios? Bom, muita gente acha que esses 4 princípios devem ser destacados. Mas nós não temos a obrigação de aceitá-los enquanto um cânone fechado. Temos aqui o debate para discutir. E tem também muita discussão sobre se esses 4 princípios têm o mesmo valor ou se eles deveriam ser hierarquizados de alguma maneira. Né? Então, os 4 princípios, como a maioria de vocês devem conhecer, são o respeito à autonomia do indivíduo, a beneficência, ou seja, a tentativa de fazer o bem para as pessoas, a não maleficência, né, uma derivação do juramento hipocrático de não fazer o mal desde que possível, e o princípio de justiça tem a ver com uma questão de distribuição, né? A quem tratar primeiro, a quem destinar os recursos, como tratar e assim por diante. Né? Depois, quando a gente fizer um breve histórico da bioética, a gente vai ver que isso apareceu através do relatório Belmont, mas isso se tornou cristalizado através da obra de Beauchamp e Childress, que está citada aqui no slide, chamado Princípios da Bioética Médica, que já tem 8 edições. Né? Mesmo esse livro, então, de 1979 até o ano passado, cada vez ele vai sendo mudado. Pessoalmente, eu não tenho esse livro, porque cada vez que eu penso em comprar, eles lançam uma nova edição. Então, agora, 2019, acho que está fresco, acho que dá para comprar e esperar alguns anos. Né? Mas, então, é algo que vai andando. Esse é o cânone. Né? E o respeito à autonomia é o que está sendo questionado por esses autores. Algo que não à toa que tem uma relevância grande na bioética anglo-saxã, que é um contexto no qual, politicamente falando, do ponto de vista da filosofia política, o liberalismo é muito difundido. Eu digo aqui liberalismo enquanto uma corrente da filosofia política, não enquanto uma corrente econômica. Né? Mas eu vou trazer um slide falando sobre isso, mas então o liberalismo dá muita ênfase ao indivíduo. Né? Aqui um trecho, então, do artigo. Né, já falei sobre isso, a paciente pode ser tanto vítima quanto vetor, né, a nossa vulnerabilidade comum, acho que eu já comentei sobre isso. Né. E aí, nesse cenário de por que as doenças infecciosas ficaram de fora, é muito interessante que ambos os artigos, o de Francis Yali e outras pessoas, né, e também o do Zelglid, vão dizer que a segunda metade do século XX foi um momento de entusiasmo com a tecnologia. Né. Em algum momento eles trazem citações impactantes de autoridades americanas que pensaram simplesmente que as doenças infecciosas seriam erradicadas do mundo. Né? Vamos para o próximo capítulo, doenças crônicas. Né? Então, eles falam isso talvez veio em parte de uma ingenuidade, talvez da medicina entusiasta com a tecnologia, e talvez também de assimetrias de tratamento dessas questões no mundo. Né? Enquanto um primeiro mundo, se for para chamar assim, estava tratando muito de doenças crônicas, continentes inteiros estavam sofrendo com doenças infecciosas. Né? Eles, então, estão criticando a concepção clássica no contexto anglo-saxão de bioética de autonomia, dizendo que a relação entre as pessoas e a vulnerabilidade do agente enquanto vítima e vetor são aspectos necessários da agência moral, não aspectos contingentes. O que eles querem dizer? Não é que eu sou um indivíduo, faço as minhas escolhas e depois calha de eu estar em relação com outros. Não, inerentemente eu sou um ser humano que está em relação. Né? É por aí que eles estão indo. Né?
Então, eles vão falar, a própria escolha do indivíduo, a frase final, está sujeita a limites morais, mas esses limites não estão baseados na própria compreensão da agência moral, e não de limites que vêm meramente de fora, né? Quando eu falo em filosofia política liberal, é claro, mais um desses assuntos que a gente poderia ficar aqui um ano conversando, mas um dos autores fundamentais para essa discussão é John Stuart Mill, né? Alguém que desenvolveu muito utilitarismo, a gente vai mencionar essa corrente ética na próxima semana, ou seja, julgar ações morais visando a maximização para o maior número possível de pessoas do bem-estar, ou do prazer, ou da utilidade, né? Mas o John Stuart Mill é considerado por alguns o pai da filosofia política liberal moderna, né? O John Stuart Mill tem aquilo que ele chamou de harm principle, traduzido algumas vezes como princípio do dano ou princípio do dano alheio, né? O John Stuart Mill, então, querendo diminuir o Estado, né? No fundo, a perspectiva liberal quer dar mais liberdade para o indivíduo e menos coerção, como eles vão dizer do ponto de vista do Estado, vai dizer, mas ele não é um anarquista, ele não está pedindo que o Estado desapareça. Então, o Estado tem que estar ali de alguma maneira. E qual que é a medida de onde o Estado deve estar, né? Às vezes eles vão dizer, o Estado só tem que assegurar a segurança dos cidadãos, polícia, exército. Ele também tem que dar os contratos, né? Ele tem que zelar pelos contratos. Às vezes você vai se discutir se isso são as balizas mínimas do Estado. Do ponto de vista moral, o que diz o John Stuart Mill? Ele vai falar, olha, o único propósito pelo qual o Estado deveria poder interferir nos meus atos é quando eu estiver fazendo mal aos outros, né? Ou seja, se cada um estiver no seu quadrado, isso não é problema do Estado, né? Eu deveria poder fazer o que eu quiser comigo mesmo, né? Ou dentro da minha casa, desde que isso não cause mal aos outros. A partir do momento em que eu inflijo mal a outra pessoa, o John Stuart Mill fala, aí o Estado deve agir. E aí a gente tem muitos casos complexos, né? Mesmo trouxeram para o Mill, mas e no caso de violência doméstica, o Estado deve intervir ou não? O Mill falou, puxa, é um pouco mais complicado, né? Aí no caso de agressão verbal, conta como agressão ao outro, também você tem muita discussão hoje em dia nos Estados Unidos, né? Sobre até onde deve ir a liberdade de expressão. No caso de uma doença infecciosa, as fronteiras estão um pouco borradas, porque se eu saio na rua, por existir, eu sou um potencial vetor, né? A rigor, se eu abrir a minha janela, provavelmente, né? E eu não sei, né, concretamente na Covid, eu, por exemplo, não fiz um teste, não sei se fui contaminado, não sei de nada, né? Como lidar com isso? As fronteiras talvez não sejam tão simples, né? Então, isso para colocar uma das concepções clássicas que eles estão problematizando aqui, os autores, né? Eles vão dizer, então, que essa vulnerabilidade da infecção mostra que a nossa agência moral deve ser pensada como, eu traduzi aqui, talvez alguém tenha um termo melhor, como corporificada, né? Embodied moral agency, né? Ou seja, autores como Descartes, no século XVII, foram na linha de pensar, já que eu penso, portanto, chego a tal conclusão enquanto espírito, né, pensamento abstrato. Eles estão trazendo esses autores como diversas linhas de pensamento contemporâneo que eu, concretamente, penso com o corpo, né? Até quando se discute hoje por que um robô ou um sistema de inteligência artificial vai poder ter direitos éticos ou não, algumas pessoas evocam isso. Olha, tem uma coisa que não pode ser negligenciada, que nós, seres humanos, temos corpo. Isso não é acidental, né? Algumas pessoas acham, né? Se eu quiser transferir o meu cérebro para um programa de computador ou algo assim, né? E eles vão, então, ver nessa nossa finitude, nessa nossa corporificação, que, no fundo, culmina a nossa mortalidade, né? O fato de que nós sempre estamos em risco quando com outros, principalmente eles estão trazendo a partir de um contexto de doenças infecciosas, né? Além disso, né, eles vão então enfatizar que a concepção clássica no contexto anglo-saxão de bioética de autonomia é problemática, porque nós temos um corpo, e desse corpo decorre a nossa vulnerabilidade intrínseca, a nossa fragilidade comum enquanto seres humanos, e 2, nós somos seres relacionais, né? Então, indo contra, né, John Stuart Mill, num certo aspecto, nós não somos meros indivíduos separáveis, mas a gente sempre está em relação uns com os outros, né? Então, eles vão chegar aqui, como eu anunciei, em 2 questões concretas, né? Uma são os limites do consentimento informado individual, e a outra, são problemas de justiça distributiva.
Então, eles vão trazer, né? Eu posso ter um termo de consentimento, né? Termo de consentimento, para a gente estar na mesma página, algo é oferecido a mim, eu tenho que concordar, por exemplo, para participar de um experimento, né? Mas, dizem eles, e se eu consentir com algo que tem a ver com os meus relativos, né? Então, se eu assumo, se eu me comprometo com algo que tem a ver, isso pode ser comprometedor. Da menor coisa à maior, né? Quer dizer, eu concretamente, né, segunda-feira é um feriado, né? Quer dizer, eu tenho de decidir se eu vou trabalhar ou não só por mim, mas pela minha esposa. Quer dizer, a gente divide uma casa, divide um espaço, né? E aqui eles estão trazendo em questões mais significativas, ou seja, e se eu estiver me expondo a um risco de algo que pode afetar não só a minha saúde, mas eventualmente outras pessoas. Então eles vão escrever, né? Na experimentação, no experimento, será que a autonomia requer que apenas a escolha do paciente individual sobre entrar no estudo ou não, sobre onde o contágio é possível? Ou será que isso violaria a autonomia do paciente informar terceiras partes, né? Ou mesmo pedir o consentimento de uma terceira parte? Ou seja, a partir do momento em que eu me envolvo num experimento que esteja relacionado a doenças infecciosas, como é que fazem as pessoas que convivem comigo no mesmo teto? Isso que eu queria até abrir para discussão depois da aula, como é que vocês pensam isso hoje, tanto do ponto de vista, se vocês acham que isso poderia se aplicar de alguma maneira ao teste de medicamentos, a gente poderia depois discutir, né? Mas é isso que eles estão problematizando, né? Aqui só para levantar a bola, né, a professora Regina é especialista em genética humana e vai nos dar uma aula mais para frente aí sobre ética e aconselhamento genético. Nós vamos ter uma mesa só sobre propriedade do genoma hoje, né? Mas eu poderia até chegar nisso, né? Digamos que eu cedo o meu DNA para pesquisa, ou digamos que eu vendo o meu DNA para uma empresa, né? Eu poderia dizer, isso é uma escolha minha, né? Um liberal ou um libertariano, como a gente diz, poderia dizer, pô, mas na hora que eu ceder, eu estou revelando parte do código genético do meu irmão, parte do código genético dos meus pais, pelo menos de alguma maneira, né? Aqui eu falo enquanto filósofo, mas quer dizer, tem algo a ver, não é uma escolha meramente minha revelar isso, né? Do ponto de vista de privacidade, algo vai ser revelado sobre os meus pais a partir do momento que eu revelo o meu DNA. Né? Quanto à justiça distributiva, né, eles então vão citar um indivíduo chamado Norman Daniels, é a foto aqui de baixo, esse de camisa vermelha, salmão, não sei, né, que retoma a abordagem do John Rawls para a saúde. Né, o John Rawls é a figura de cima. Então, John Rawls foi um dos filósofos políticos mais importantes do século XX nos Estados Unidos, né? E o John Rawls vai buscar, né, quer dizer, ele tem um liberalismo igualitário, mas ele tem um experimento de pensamento, o Rawls. Né? Ele fala, será que a sociedade deve permitir que os indivíduos sejam mais desiguais ou ela deve promover mais igualdade entre eles? E aí o Rawls, numa tradição que a gente poderia... Acho que o professor Terra está nos escutando, talvez ele possa me confirmar, mas eu acho que em tradição kantiana, o Rawls faz um experimento de pensamento. Ele diz, deixa eu falar pela pura razão, né? Então ele fala, vamos fazer um teste cego. Imagina que você vai nascer na sociedade, mas você não sabe como você vai nascer. Talvez você nasça como a pessoa mais pobre, talvez como a pessoa mais rica, Jeff Bezos, enriquecendo dezenas de bilhões de dólares durante a pandemia, talvez na posição intermediária. Então vamos fazer um jogo. Designe como deveria ser a sociedade antes de você nascer nela, para a gente ver até onde você está disposto a apostar, né? Numa versão bem popular, bem aberta, esse seria o experimento do véu de ignorância do Rawls. Quer dizer, como você pensaria os níveis de desigualdade aceitáveis para uma sociedade antes de você saber em qual posição? Com isso, ele está querendo tirar o nosso viés, né? Se eu tenho uma condição econômica mais favorável, eu, em princípio, teria uma posição de tender a defender mais desigualdades. Se eu tenho uma condição mais desfavorecida, talvez eu defendesse algo mais igualitário. E o Rawls fala, olha, talvez eu possa fazer esse teste cego. E o Daniels traz isso para a área da saúde, né? Ele fala, olha, pensando num tratamento equitativo entre as pessoas, pensando num aumento da média da vida das pessoas, né? Que desigualdade a gente aceita no nosso sistema de saúde, né? E aqui, novamente, são autores dos Estados Unidos, né? Nós, pode não ser perfeito, mas nós temos um sistema universal de saúde, né? Acho que vocês sabem o quanto que nos Estados Unidos é delicado para alguém que não paga um serviço privado, né? De saúde, quer dizer, o tipo de desigualdade vivido na saúde nos Estados Unidos talvez seja, sob certos aspectos, mais dramático do que o nosso
aqui, né? Não estou dizendo que qualquer serviço de saúde, claro, tem as condições ideais no Brasil, mas nós temos constitucionalmente assegurado isso, né? E aí, com isso, eles vão dizendo, bom, se eu continuo naquela concepção de pensar em ganhos e custos para indivíduos, eu talvez vou cair numa falácia de nunca escolher cenários que aumentem a média, né, de duração de vida, ou que abaixem a média de risco de contaminação. Se eu continuo naquele paradigma de fazer sempre, como faz a teoria dos jogos, como faz a economia, como faz uma filosofia política mais individualista, liberal, sempre esses custos e ganhos meramente do ponto de vista do indivíduo, né? Então, resumindo um pouco aqui algumas das conclusões desse artigo, né, da Leslie e outros autores de 2005, eles acham que as doenças infecciosas que foram negligenciadas por boa parte da bioética do século XX mostram aspectos importantes da condição humana e que teriam reflexos no contexto ético, né? Eles ressaltam que nós somos tanto vítimas como vetores, sempre podemos contaminar a outros, né? Nós, então, deveríamos ser vistos fundamentalmente como seres relacionais e agentes morais corporificados, né? E eles estão se opondo a essa concepção clássica, entre aspas, na literatura anglo-saxã de autonomia, né? Eles falam até, eles dizem, olha, nós estamos alerta do outro extremo. Eles dizem que uma certa visão de saúde pública poderia cair num extremo de esquecer o indivíduo, né? Mesmo politicamente a gente tem falado sobre isso, né? Algumas pessoas criticam que certas potências asiáticas conseguiram um controle melhor da pandemia, suprimindo uma certa liberdade individual, né? Então, isso seria o outro extremo. Bom, nada do indivíduo. Vamos só maximizar, quer dizer, diminuir o número de mortes, né? Um utilitarismo colocado em prática, por exemplo, por um Estado quanto às suas políticas sanitárias. Eles dizem que também não querem cair nisso, né? Então, eu vou só complementar essa visão deles com alguns pontos a mais e depois gostaria de abrir para o debate, né? Tem um autor, aqui seria para dar uma pitada de outra tradição de pensamento, né? Estou vendo que tem até gente rindo aqui, talvez são cenários diferentes, né, de pensamento filosófico. É legal que eu só queria dar um certo respiro, né? Um autor que eu tenho tentado estudar um pouquinho mais, eu acho que pode ser interessante, é o Emmanuel Levinas, né? Alguém que, se eu não me engano, é lituano, mas fez a sua carreira na França, né? Se desenvolveu, escreveu em francês, né? Participando da corrente da fenomenologia no pensamento ético, né? E o Levinas tentou fazer uma inversão da ética. Ele falou, ao invés de pensar eu, como indivíduo, vou pensar o que eu devo ao outro, ele diz, não, o outro, exatamente, uma ética da alteridade, vi que o Rodrigo está colocando aqui, né? A alteridade enquanto a qualidade do outro, o outro enquanto o outro, né? E para o Levinas, o outro deve vir antes de mim. Em que sentido? Ele fala, olha, eu nunca vou poder conhecer o outro. Ah, não, mas aquele aluno eu já conheço, ele sempre chega atrasado, eu vou propor isso, ele não vai conseguir. Quer dizer, o Levinas diz, conhecer alguém, nesse sentido mais lógico, estrito, é redutor. O que eu posso fazer é me abrir para o outro para propiciar uma relação ética, né? Então, ele vai propor, tem aqui até um quê meio existencial, né? O Levinas também é um autor de tradição judaica, discute-se muito o quanto que isso tem a ver com a filosofia dele, no sentido que ele diz, primordialmente, o relacionamento ético é estar face a face. Eu me coloco diante do outro e me disponho a estar numa relação ética, né? Então, eu trago aqui como uma pista de possibilidade de pensar a questão, né? Só para mostrar que isso pode vir de outras tradições, né? Eles não citam esse autor, mas eu acho que outras tradições de pensamento talvez tenham isso, né? Num certo sentido, mesmo se eu pensar o fato de Aristóteles nos chamar de animais políticos, a polis, para o grego, é a instância de socialização, né? Então, quando Aristóteles diz que nós somos animais políticos, ele quer dizer que nós somos animais sociais e não separáveis, né? Bom, aqui eu só queria trazer, né, eles dizem, bom, elas comentam que alguns trabalhos feministas, né, enfatizaram essa autonomia relacional mesmo entre estranhos, né? Então, eu queria trazer uma citação de uma autora que eu conheço pouco, muito pouco, na verdade, mas eu li um texto dela durante a pandemia. Ela tem trabalhos muito polêmicos quando se toca em questões, por exemplo, de gênero, né? É uma autora feminista chamada Judith Butler, né? E aí eu li esse texto dela sobre a pandemia, posso postar até depois lá, né? Mas eu achei muito interessante, né? A Butler escreve, o individualismo, ela também está criticando o individualismo anglo-saxão, né?
é baseado na negação da racionalidade humana, né? Contra isso, é preciso que seja o estrangeiro, né? Estrangeiro não no sentido de outra nacionalidade, mas aquele que é diferente de mim, aquele que eu não conheço, aquele que vive, eventualmente, até a uma distância maior de onde eu moro, aquele que fala uma outra língua que eu não conheço, é em relação a ele que eu tenho de ter uma obrigação ética. Uma compreensão da interdependência global manifesta agora, de maneiras agudas, manifesta-se no mundo da pandemia, né, e traz obrigações globais. Quer dizer, como é que um país, durante a pandemia, vai poder pensar apenas em si mesmo? Os países não estão fechados, eles são interpermeáveis, né? Eu vou resolver, não tem ninguém com Covid no meu país. Bom, ótimo, esse não deixa ninguém sair, não deixa ninguém entrar, até onde isso é uma solução satisfatória enquanto ponto final, né? Tem uma outra, uma outra passagem da Butler, que eu já queria ler agora, que eu achei que ela pegou bem, né? Ela fala, essa respiração, né, é minha, mas também não é a minha própria. Sempre está aí vagando no ar, que está preenchido, né, com as exalações, né, os respiros de outros, tanto ausentes quanto desconhecidos. O vírus torna clara essa verdade de uma maneira potencialmente amedrontadora. Mas é importante lembrar que é uma inter-relação que conecta os nossos eus, né, os nossos selves, limitados, e mostra que eles são menos limitados do que aqueles de nós formados dentro do contexto do individualismo poderiam acreditar. A vida excede a pessoa sob formas de interdependência que todos nós deveríamos aprender a afirmar, mesmo que essa condição possa parecer ameaçadora no momento, né? Então, a Butler vai tentar fazer isso também para um ponto político existencial, né, de dizer o quê? O vírus revela que nós estamos em contato uns com os outros, né? Outro modo de dizer, talvez, aquilo que vinha de alguma maneira no artigo do Francis e outros autores, né? Estou realmente rumando para a minha conclusão, só queria comentar um pouquinho do artigo que eu coloquei como leitura opcional. Talvez poucos tenham lido esse. Ele é citado pela Francis e outros autores. É um artigo do mesmo ano, de Zelgelid, né, 2005. Ele começa problematizando com o que ele chama de divisão 10-90. Ele fala, olha, no mundo, tipicamente, menos de 10% dos fundos de pesquisa médica são gastos em doenças que representam 90% da carga global de doenças, né? Algo que, nós temos aqui o José Wellington, por exemplo, das ciências farmacêuticas, algumas pessoas conhecem bem, quer dizer, infelizmente, você tem uma desigualdade gritante, né, no tipo de fármacos que são desenvolvidos em função da possibilidade de retorno financeiro, né? Dizendo de outra maneira, tem países e doenças que são negligenciados taxativamente porque não dá lucro desenvolver medicamento ou cuidado para esses países, né? E o Zelgelid, então, problematizando isso, ele fala algo semelhante, ele faz uma analogia, poderia estar acontecendo na bioética moderna. Também 90% do investimento ficou centrado em algo que era 10% do problema. Ou seja, a gente deixou de fora os problemas de saúde pública e de doenças infecciosas. A bioética se enviesou de um jeito que negligenciou isso, né? E por quê? Né? E aí o Zelgelid, para quem leu, ele faz de uma maneira um pouco mais provocativa, né? Ele dá uma série de 6 razões por que isso teria acontecido. Eu listei aqui apenas 3. Pessoalmente, foram as 3 que me convenceram mais. Depois o artigo está lá, para quem quiser ver as outras, né? Mas então ele vai dizer, olha, é porque a bioética moderna nasce, já comentei isso, com preocupações tecnológicas de países ricos, né? Num período de otimismo da medicina, né? Os antibióticos que vêm nos anos 40, nos anos 50, a vacinação contra pólio, DDT, etc. Né? Então ele traz declarações que são realmente impactantes, né? Um secretário de Estado norte-americano que teria dito em 48 que a conquista da cura para todas as doenças infecciosas seria iminente, em 1948. Né? É muito fácil, né? Hoje a gente lê, a gente fala, mas que loucura, como é que pode, né? Mas, puxa, não era qualquer um que estava postando isso, né? Quer dizer, era um secretário de Estado norte-americano, então isso estava impregnado na época, né? Em 1967, um cirurgião oficial declarou na Casa Branca que era o momento de fechar o livro sobre as doenças infecciosas e mudar
o foco de toda a atenção nacional, e todos os dólares também, claro, para o que eram chamados as novas dimensões da saúde. Ou seja, vamos nos focar em doenças crônicas. Né? É isso que foi trazido, e eles acreditam que esse entusiasmo, o Zelgerlid, pode ter contribuído para a negligência das doenças infecciosas. Né? Além disso, né, ele vai trazer uma parte mais existencial, que se conecta até com aquilo que a Butler traz de alguma maneira. Ele fala, olha, por que a AIDS não foi tão considerada na bioética? Né? Por que por mais que a AIDS aparecesse, ela não foi tão levada em conta? E a explicação dele é que isso muitas vezes era visto como um problema do outro. O outro de quem? Do que dos bioeticistas. Né? Tipicamente, os livros de bioeticistas são de professores de renomadas universidades, né? Oxford, Harvard, Cambridge, etc., etc., que não necessariamente seriam tocados por questões que às vezes trocariam pessoas de outros continentes ou de outros grupos sociais dos quais ele participa, né? Obrigado, professor Terra, pela participação. E, então, essa é a provocação do Zelgerlid. Como eu disse, ele traz ainda outros pontos, eu acho que ele força um pouco, né? Ele diz, olha, acho que a bioética foi raptada por certos grupos que tentaram fazer valorizar a pauta deles, e por isso foi negligenciado. Aí não sei, a gente poderia discutir em outro momento com mais calma, né? Aqui só para dizer, então, os nomes, mas aí a semana que vem a gente vai voltar a esses nomes de escolas, né? Ele vai, então, dizer uma coisa é um utilitarista que quer promover um bem maior, um bem para o maior número possível de pessoas, outro é um libertariano, como é que a gente traduz libertarian, é uma corrente da filosofia política do liberalismo, que vai valorizar a liberdade individual. E ele vai dizer onde equilibrar essa balança não é simples, né? Eu deixei essa citação porque eu acho que vale lembrar aqueles 4 princípios, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, sempre estão em jogo. Que eu os hierarquize ou não, que eu os aceite, se eu tomar os 4 princípios, não é que tudo está resolvido. Eu posso ter uma série de tensões, de dilemas morais colocados mesmo assim, né? Esses 4 princípios sobre o qual a gente estava falando. Então, eu acho que esse é o último slide, né? No fundo, o que eu tentei trazer como um dos possíveis problemas bioéticos relacionados à pandemia, né, seria o quanto que o fato de sermos indivíduos em relação, corporificados numa vulnerabilidade comum, não mostra o quanto que a concepção tradicional ocidental, pelo menos na bioética anglo-saxã, de um individualismo e de uma autonomia simplista, poderia ser limitada e ter levado a uma negligência das doenças infecciosas. Então, seria fundamental levar também em conta o outro, ou seja, trazer uma bioética da alteridade para continuar a discussão, né? Isso poderia ter impactos em situações mais concretas do ponto de vista da justiça e do ponto de vista do consentimento informado, né? Finalmente, essa questão da alteridade, ela pode ser levada muito além. Quando eu pergunto quem é meu outro, aqui eles estão discutindo, será que eu devo considerar alguém de outro continente como meu outro, assim como eu considero meu conterrâneo? Né? Em outras aulas, a gente vai poder até estender isso em que sentido um animal é meu outro, por exemplo. Né? O que eu devo de eticamente na minha atitude em relação ao animal. A gente vai ter aulas que vão voltar a isso, né? Então, eu queria só ressaltar, antes da gente abrir para a discussão, que as aulas vão ter enfoques muito diferentes. Eu digo isso porque talvez alguém que olhou, inclusive, a aula hoje, falar, nossa, se o curso não era o que eu esperava, que bom, porque o estilo vai variar durante as aulas, né? Como eu disse, eu tenho uma formação mais na parte da filosofia, boa parte dos palestrantes vão ser biólogos ou pessoas da área da saúde, então ressaltando que o estilo vai ser heterogêneo das aulas, só queria preveni-los disso, né? Então, talvez não sei se a professora Regina ou a professora Cida querem comentar algo, senão a gente pode, talvez, abrir para quem quiser começar a entrar no debate, a partir de uma ordem de inscrição no chat. Eu não tenho nada a comentar. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar bem para o finzinho, tá? Vou esperar o pessoal se manifestar. Legal. Eu também tenho uma pergunta, mas fica para mais tarde. Legal, gente. Então, no fundo é isso. Está aberto. Qualquer pessoa que queira se colocar é muito bem-vindo. A gente só pede, talvez, para fazer uma... Só avisar no chat para a gente ter uma ordem.
totalmente aberto para críticas também, né, gente? Claro, né, assim, quem quiser questionar qualquer ponto de vista dos artigos ou do que eu trouxe também é muito bem-vindo. A ideia é que a gente faça um debate mesmo.